Olá pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Fazendo assim, você estará nos ajudando. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do comportamento da igreja atual. Falaremos a seguir. Devido a tantas coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos, nós observamos que algumas igrejas estão tomando um rumo totalmente diferente do que diz a palavra de Deus. Por que será que isso está acontecendo? Será que os líderes espirituais não estão mais tão espirituais assim? Existem muitos homens que eles estão tomando a Bíblia e fazendo da maneira que eles acham que convém. Tem pessoas que não entendem mais aquilo que Deus tem falado pela sua palavra. Ele tem colocado o seu entendimento diante daquilo que ele acha que é certo, tem levado para a igreja e a igreja tem aceitado. Ele tem entrado dentro daquilo que agrada àquele povo que ali está e tem falado aquilo que agrada às pessoas. Mas será que isso deve ser feito dentro da casa de Deus? Será que nós não devemos dar o entendimento da palavra de Deus para as pessoas que ali estão? Ou devemos aceitá-las da maneira que elas estão e vamos nos aperfeiçoar ao momento, aperfeiçoar aquilo que ela quer e vamos falar segundo o que ela entende? Segundo a palavra de Deus, aqui no começo da leitura, em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demoníacos. Existe dentro da igreja, vocês entendem que dentro da igreja existem homens que não são de Deus? Homens que diz que são de Deus, mas eles não têm nada de Deus. Eles são homens levados pela sua consciência, no seu entendimento, e têm trazido para a igreja puramente aquilo que ele acha como certo, negando as escrituras de salvação. Aquelas pessoas que ali se encontram, eles estão querendo ouvir aquilo que agrada, mas não aquilo que vem da palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo que agrada faz com que aquele povo permaneça ali. E os seus líderes, eles querem que eles se encontrem naquele lugar, que eles permaneçam naquele lugar. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que na igreja vizinha a dele fizeram uma campanha. E aquele pastor que ali estava, ele não concordava com aquele tipo de campanha que estava acontecendo naquela outra denominação. Então o que ele fez? Ao invés dele pegar e falar para os seus que aquilo não era certo, que aquilo estava errado, mostrar dentro da palavra de Deus, ele disse, e eu estava lá, ele falou, eu vou fazer uma campanha dessa aqui também, porque eu sei que se vocês não ouvirem isto aqui, esta campanha não seja feita aqui, vocês vão sair daqui e vão para lá. Aí está a preocupação de um homem que diz que é o homem de Deus. Ele tem preocupação se você vai permanecer dentro do recinto a qual ele controla. Precisa você entender que você está sendo levado para conhecer a Deus, você está sendo levado para você ter uma transformação. Então você precisa da palavra de Deus para que você venha a ser transformado. Aqui também na palavra de Deus, no segundo capítulo do versículo 4, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha o que está acontecendo com a igreja nos finais dos tempos, porque, segundo nós entendemos pela palavra de Deus, Jesus está às portas. As pessoas têm levado as coisas pela hipocrisia, eles têm entendido e têm falado segundo o seu entendimento, segundo aquilo que ele entende como sendo a verdadeira palavra de Deus, e sabendo ele que ele não está falando segundo a palavra de Deus, porque ele tem falado segundo o seu próprio
entendimento pela sua própria consciência. Então o homem de Deus, ele tem que falar a verdade, a palavra de Deus. Se aquelas pessoas que ali estão não aguentarem a palavra de Deus, infelizmente eles não podem fazer com que as pessoas permaneçam ali simplesmente por permanecerem. As pessoas que ali permanecem são as pessoas que são transformadas verdadeiramente pela palavra de Deus. Diz assim também, que proíbem o casamento, exige a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhece permanentemente a verdade. Então, as pessoas estão mudando totalmente aquilo que a palavra de Deus tem falado. Eles não estão andando segundo aquilo que a palavra tem revelado. 5, que diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que você tem, tudo que existe para você, você vai apresentar a Deus, você vai orar e tudo que você tiver é agora também de Deus. Você é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, tudo que você tem é de Deus. Então não venha falar coisas a qual o homem quer tirar de você, porque o homem, ele quer limpar a pessoa, ele quer trazer a pessoa da maneira a qual ele quer moldar, da maneira a qual ele vai levar a pessoa, ele vai conduzir a pessoa. Então, para que você possa andar segundo aquilo que ele quer, ele vai transformar você, ele vai fazer você ser aquilo que ele quer. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus que vai nos transformar, vai nos purificar e vai nos renovar. Então, não venha você achar que o líder a qual você está ouvindo, se ele estiver falando aquilo que não está dentro da palavra de Deus, ele não está falando segundo aquilo que Deus quer, mas segundo aquilo que você quer ouvir, e isso te agrada. Quando um pastor, um líder espiritual, ele fala alguma coisa que te marca, que te consome por dentro, que tira você do seu eixo e fala para você que isso que você está fazendo não tem agradado a Deus, e aquilo traz em você um sentimento horrível, é ali que você tem que entender que é ali que a palavra de Deus está entrando, é ali que você está sendo transformado, porque aquela palavra, ela bateu de encontro com o seu pecado, com aquilo que não tem agradado a Deus. É ali que você precisa entender, é ali que você precisa andar, porque diante daquilo que foi falado, ela entrou dentro de você como uma flecha, e ela tem transformado você por dentro, e aquilo tem ardido, aquilo tem doído em você, e aí você não quer ouvir, você não quer saber daquilo, e muitas vezes você deixa e você fala, isso que ele falou eu não aceito, porque isso não é verdade. Mas aquilo que te agradou, muitas das vezes ele falou, e não veio de Deus, não foi a palavra de Deus, mas foi somente aquilo que você queria ouvir. Então, quando você ouvir algo que ele vem de encontro a você e mostra a sua nudez espiritual, é aí que você tem que entrar, é aí que você tem que concordar, é aí que você tem que aceitar, para que você venha ser transformado. Então, é isso que eu gostaria de falar hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.